Nasceu em Santo Antão, Cabo Verde, mas vive há muito tempo em São Pedro do Estoril, Portugal. No seu percurso constam várias exposições individuais, com mais do que uma dezena em Portugal, e a participação em dezenas de exposições coletivas em Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos da América e França. Tem várias obras em coleções públicas em Portugal e Cabo Verde, nomeadamente no Comando-Geral da GNR e na Ordem dos Advogados Portugueses em Lisboa, no Museu da Marinha, Lisboa, nas Câmaras Municipais de Santarém, Portugal, no Instituto Nacional de Seguros, Praia, Cabo Verde, na Inapor, Praia, Cabo Verde, no Palácio do Governo, na Presidência da República de Cabo Verde e na Galeria de Retratos da Ordem dos Advogados Portugueses, com vários retratos. Em 1991, recebeu o Prémio Jaime de Figueiredo pelo Ministério da Educação e Cultura de Cabo Verde e em 1997 foi distinguido com uma menção honrosa pela Galeria de Arte Casino do Estoril, Portugal. Em 2000, foi condecorado com a Ordem do Vulcão da Presidência da República de Cabo Verde. David Levi Lima é autodidata. Não teve escola nenhuma de pintura, nem esteve em nenhuma academia, tendo aprendido sozinho, sem ninguém, vendo apenas algumas pessoas pintarem, quando era miúdo ainda, dos seus 12 ou 13 anos, e lá foi desenhando, pintando com aguarela, experimentando a pintura de diversas formas, até que passou a utilizar a espátula, com a qual começou a fazer trabalhos profissionais que lhe garantiam a subsistência, mas depois voltou novamente ao pincel, fazendo cópias de pinturas clássicas, não obstante serem de péssimas reproduções. E só depois de ter ido ao Museu do Prado e contemplado as pinturas de Rubens, é que viu que ainda tinha muito por fazer. Começando então a copiar essas reproduções caríssimas, por onde ainda, e assim, o seu domínio e desempenho, chegando mesmo a alterar esses trabalhos, fazendo adaptações em vez de cópias apenas, sem se preocupar muito em respeitar o original. Só entrou na fase das paisagens muito depois de ter começado com a paisagem portuguesa, até chegar à paisagem de Cabo Verde, quando já sentia que possuía uma dinâmica própria, muito pessoal, com uma identidade própria, com o seu cromatismo e estilo próprio, inconfundíveis. Tendo o homem, a natureza e a cultura cabo-verdiana como temas principais dos seus quadros, David Levi Lima tem um estilo muito próprio, inconfundível na linha do impressionismo e do expressionismo, utilizando pinceladas curtas e longas, largas e finas, na composição das suas paisagens e figuras, que ficam as batidas como nítidas, fluídas, sem contornos marcados e definidos, como se fossem fotografias desfocadas. Qualquer pintor, e quando ultrapassa, digamos, o fenómeno da temática, quando não está preso à temática, pode-se manifestar, expressar, comunicar, não é? E então a forma de comunicação pode ser interior, digamos, e nesse caso ser interior já não haverá, pode não haver uma conotação, já não há aquela conotação no aspecto de tema e ligar à temática, mas sim já será um aspecto universal, digamos até. E, portanto, temos de ver, situar depois, tentar compartimentar, digamos, esse percurso de um ou diversos artistas para depois situarmos e aí vamos tirar, então, fatias, digamos, desse percurso para podermos identificar, caracterizar, porque senão é um bocado, é um bocado problemático. No percurso do artista estávamos a tal fatia em que houve um momento em que ele se debruçou, por exemplo, se debruçaram sobre Cabo Verde. Eu acho que justamente porque não há uma definição de cada artista de per si é que poderá projetar num determinado momento, sei lá, não é? Pode ser uma situação, digamos, até a nível de uma exposição ou pelo menos durante um certo tempo, se conseguir ultrapassar as barreiras, digamos, não é? As peias que vão prendendo o indivíduo à temática caverdiana, mas tratado de uma forma como será mostrar digamos, figurativamente a pintura caverdiana, será, não será? Agora, ou tentar procurar, digamos, transmitir aquilo que fisicamente não é possível, dentro da cultura, dentro da tradição, dentro de um determinado percurso, ou mesmo um estádio de Cabo Verde, dos caverdianos mesmo, ou em Cabo Verde ou no exterior. Eu comecei a tratar os temas de Cabo Verde já de uma forma tardia.
muito tardiamente. Posso dizer tardiamente porque já tinha um percurso na pintura, mas aí é tratando outros temas, né? Tratando e procurando experiência, sempre experimentando e até atingir uma determinada maturidade que se vai atingir num determinado momento. Essa maturidade não para, continua, senão o indivíduo estagna, portanto fossiliza-se. Mas há uma necessidade de comunicar. Eu, em determinada altura, comecei a tratar então temas de Cabo Verde. Antes de começar a tratar os temas de Cabo Verde, tive de ir a Cabo Verde, ir beber a fonte outra vez, não é? A renovar, portanto, ir beber a fonte, nem que seja respirar o ar de Cabo Verde, para a partir daí começar a tratar Cabo Verde. Porque eu acho que seria irresponsável da minha parte começar a tratar Cabo Verde na medida que já estava a começar a ter uma determinada implantação no terreno cá e tratar Cabo Verde assim de uma forma leviana ou de qualquer forma, sem ter, digamos, os pressupostos que pudessem definir ou caracterizar a minha pintura perante Cabo Verde. Portanto, quando estou a falar perante Cabo Verde, estou a falar sobre Cabo Verde, tudo que com todo o peso que isto traz. Recebi influências de todos os lados. E então, essa influência, que são diversas influências, eu tenho de falar em influências entre aspas, essas influências ao longo do tempo, portanto, vão-se amadurecendo, vão-se transformando e nós vamos interpretando e depois dar-lhe a volta, não é? E depois vamos exprimir, quer dizer, essas influências depois vão ficando diluídas